Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e todos os irmãos. Que Deus assim nos abençoe nesse culto. Que Deus traga revelação para todos nós, para que o nosso Deus seja edificado nessa palavra e que nós podemos meditar e pedir ao nosso Deus. Hoje eu quero ler uma palavra que se encontra em Provérbios. Nós vimos que Provérbios é uma palavra de instrução, de sabedoria, e nós como cristãos precisamos da sabedoria de Deus para que a nossa fé seja real, vivendo pela graça. Eu quero ler Provérbios 3 junto com os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 3, lá no Velho Testamento hoje. Os irmãos encontraram Provérbios. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os mandamentos, porque eles te trarão longevidade, anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todas os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-se do mal. Amém. Até aqui, irmãos. Os irmãos possam sentar em nome de Jesus, que essa palavra nosso Deus possa nos alimentar. Irmãos, nós sabemos que nós somos salvos pela graça. E nós vimos aqui no Velho Testamento, até no Novo, um conselho de Deus. E o desejo de Deus é que todos nós, vivendo a graça de Deus, mas nós aceitando o conselho de Deus. Quem aceita a sua graça não precisa fazer mais nada, não é verdade? Você aceitou a graça e muita gente entende que pela graça já está salvo, e é verdade, mas a graça sem guardar os princípios, sem guardar os conselhos, não tem como nós ter salvação. Então o nosso Jesus Cristo, quando ele veio fazer o quê? Cumprir a lei. Irmão, nós sabemos que a lei de Deus é a base, é o fundamento para nós caminhar na graça. Se nós não guardarmos os princípios das leis de Deus, a graça não funciona. Na verdade, ter graça não tem nada. A graça não tem nada de graça. A graça é um favor imerecido para nós, que nós recebemos da parte de Deus. Mas quando nós aceitamos ela, nós vamos aprender a guardar os princípios da palavra de Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele deseja que todos nós guardamos a palavra de Deus. Aqui nesse texto que foi lido, nós vimos que é um conselho de um pai para um filho, que o pai recomenda ao filho para guardar a lei de Deus. Irmãos, a lei, se não existisse lei, será que uma cidade poderia se manter? Para que a lei serve? Proteger. Oi? Proteger. Disciplinar, proteger. Protege o ser humano, disciplina o ser humano. Quando alguém quebra uma lei aqui da terra, a pessoa é punida. E na palavra de Deus, quando as pessoas quebram a lei, eles não estão nem preocupados. Às vezes tem muitos que nem consciência têm, mas nós também temos que seguir uma lei. E essa lei de Cristo, de nosso Deus, é para que nós não sejamos condenados com o pecado ou com o mundo. Mas o grande problema e a diferença que dá nós seguir a lei aqui da terra ou a lei de Deus, é que na lei de Deus muitas coisas vão acontecer depois. Quando eu quebro a lei hoje, de repente hoje nada me acontece, não é verdade? Mas as consequências dessa quebra de lei, ela vai vir. Mas a recomendação de Provérbios aqui é que os filhos de Deus, ela recomenda que ao filho, mas aos filhos de Deus, que os filhos de Deus guardem os princípios, as leis de Deus, porque Jesus veio cumprir a lei também. Então nós sabemos que nós temos que guardar a lei de Deus. Então ele diz assim:
Eu quero ler o primeiro versículo aqui com os irmãos. Filho meu, não te esqueça da minha lei. Você já pensou um crente esquecer da lei de Deus? Não. Mas o que é a lei de Deus? Irmãos, eu acredito que não tem como uma família, um crente se estabilizar se não observar as leis de Deus. Um crente salvo, ele tem que observar as leis de Deus. Então, filho meu, não esqueça da minha lei, e ao teu coração guarda os mandamentos. Irmãos, nós sabemos muito claro pela palavra de Deus, que a lei, ela vai nos proteger. A lei nós vamos olhar para não transgredir. Mas e os mandamentos? E os mandamentos que Deus quer que nós tenhamos? Leis de Deus e mandamentos de Deus são iguais? É a mesma coisa? Dá a impressão que parece que é, né? Mas há uma diferença. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos que observar a lei. E quando nós observamos a lei de Cristo, a lei de Deus, e Ele vai dar mandamento para nós. O mandamento significa nós sermos um povo organizado. Tem regras. Você já viu um crente andar sem regras? Irmãos, eu tenho pregado nesses últimos dias, eu não tenho observado aí, que não adianta nós ficar lutando contra demônios, não adianta nós ficar lutando contra a força das trevas, ou mandando demônios embora, se nós não temos guardando os princípios da palavra de Deus. O nosso Deus pede para cada um de nós que nós tenhamos santidade. Mas se nós não tiver santidade, não tiver reverência ao nosso Deus, não temos princípios das Escrituras, mas nós queremos que os demônios vão embora. O nosso maior adversário é nós mesmos, ou é o diabo. Ele só, irmãos, se os irmãos vão entender uma coisa, nós que somos às vezes os maiores inimigos de nós mesmos. Porque Satanás, ele apresenta o pecado, e ele não pode me obrigar ao pecado, ele pode. Ele não pode me obrigar a quebrar as leis de Deus. Ele pode apresentar para mim, mas a decisão sempre é minha. Então, se eu observo essa lei de Deus, ele não vai poder me enganar. Ele vai ter que ir embora. Então, nós precisamos de Deus nos ajude para que nós guardamos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, para que nós andamos diante do Senhor. Se Jesus cumpriu a lei, nós também. Os irmãos querem ver aqui no texto? Olha o que vai dizer aqui em Mateus. Depois eu volto para lá de novo. Aqui no livro de Mateus capítulo 5, e no versículo 17, o nosso Deus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir a lei. Será que nós, como cristãos, se nós apenas temos fé, que aceitamos Jesus Cristo, estamos vendo a graça, mas não observamos a lei, uma lei que nós precisamos observar muito, irmãos, é a lei do amor. A lei do amor. Irmãos, quando eu falo da lei do amor, um para com os outros, eu falo desta lei que Jesus está dizendo assim, que é independente do ser humano, é dependente do que eles pensam ou dispensar. Quando Jesus foi levado para a cruz, que foi matado na cruz ele lá, foi crucificado, o que Jesus falou lá? Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz, porque Jesus guardava a lei do amor, a lei de Deus. Nós às vezes não. Mas eu pergunto assim, como é que nós vamos crescer, como é que nós vamos ter uma vida com Deus, se nós não guardarmos os princípios da palavra de Deus? Irmãos, o nosso comportamento e a nossa conduta na pessoa de Jesus Cristo é a nossa libertação. Isso é verdade isso? A nossa conduta, a nossa vida com Deus é a nossa libertação. Porque o diabo não pode permanecer se nós temos cheio do Espírito Santo. Se nós temos com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, guardando os princípios, guardando a palavra de Deus, nós temos andando diante dele. Mas o que é importante aqui, que eu quero ler com os irmãos aqui, aqui em Mateus 5, eu li 5,17, mas o 5,20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Ele falou que se a fé dos discípulos, a fé do povo, estava no nível, do mesmo nível dos fariseus e dos escribas ali, eles não subiriam ao céu. Vocês irmãos sabem o que significa isso? Eles olhavam para a lei, olhavam para Deus, mas eles não tinham vida. Eles não obedeciam às leis de Deus. Eles não faziam o correto. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Então eles não guardavam. Então, se a fé daquele povo não fosse acima dos fariseus e dos fariseus ali, eles não poderiam chegar ao reino dos céus. Então, crer em Deus é uma coisa, mas guardar os princípios é outra. Como que você vai guerrear com o inimigo sem guardar princípio? Tem como? Não tem como. Nós precisamos de Deus nos ajude para que nós possamos guardar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa para nos libertar. Eu quero ler mais um pouquinho aqui em Mateus ainda 22 e o versículo 37. Olha o que o nosso Deus vai dizer. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmãos, se nós não amar a Deus de todo o nosso coração, irmão, nosso coração não pode ter espaço para o pecado, para a nossa vida própria, para aquilo que nós pensamos. Nós temos que observar o que a palavra de Deus está dizendo, a lei de Deus está dizendo, para que nós guardamos o nosso coração para Deus, na lei de Deus, no mandamento de Deus. E depois ele vai continuar dizendo assim, irmãos: e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso é um mandamento de Deus, que Ele pede que nós amamos o nosso Deus com toda a nossa alma. Irmão, a nossa alma representa o quê? O que representa a nossa alma? Nossa vontade. Nosso querer, a nossa vontade, os nossos prazeres, a nossa alegria também está na alma. Irmão, tu não tem alegria para guardar os princípios? Tu não tem alegria para guardar a palavra de Deus? Será que você vai ficar na graça se eu não tenho esse prazer, essa alegria? Irmãos, essa responsabilidade. Porque a nossa carnalidade, ela não deixa muitas vezes nós estar na presença de Deus. Irmãos, vamos ver a dificuldade que nós temos para orar? Isso é a nossa carnalidade, é a nossa alma, é a nossa vida própria. Mas nós precisamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração. A nossa carne muitas vezes reage no nosso coração para nós não guardar esses princípios. Mas Deus deseja que nós guardamos os princípios e nós podemos viver essa palavra do nosso Deus. Então, irmãos, é muito importante quando nós entendemos a palavra de Deus. Deixa eu ler um pouquinho mais aqui em Mateus. Esse é o primeiro e grande mandamento. Irmãos, amar o nosso Deus de todo o coração, isso é um mandamento. Isso que ele está falando é Jesus Cristo. Então, se eu não amo Jesus, e se eu não sou um homem reservado para Deus, os irmãos não são pessoas reservadas para Deus, não têm os princípios. Irmãos, será que nós podemos ser livres das obras das trevas? Depois ele vai dizer assim: e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e o que? Os profetas. Esses mandamentos aqui dependem toda a lei e os profetas. Então vamos entender uma coisa assim: amar o próximo a ti mesmo. Irmãos, eu tenho consciência que ninguém vai poder amar o próximo como diz as Escrituras se nós não tiver um relacionamento com Jesus, se eu não guardar os princípios, se eu não adorar a Deus. Irmãos, sozinho nós não temos condições, nós temos de uma natureza pecaminosa. Então, se nós não despertar para ir para Jesus Cristo, para olhar para Jesus Cristo, para pagar um preço, nós temos uma disposição, indo até Jesus, você não consegue amar ninguém. E aí quebrou uma lei, quebrou um mandamento, e eu pergunto: e a nossa vida? E o nosso crescimento? E a nossa regeneração? E a nossa transformação? Será que vai dar? Se nós não estivermos indo para a presença de Deus. Irmãos, todos nós sabemos que tem custo para ir à presença de Deus. Se alguém aqui entre nós deseja ter uma revelação de Deus, isso não vai ser de qualquer forma. Você vai precisar jejuar, você vai precisar orar e você vai precisar guardar os princípios. Irmãos, uma pessoa que não guarda os princípios, ela não é uma pessoa temente. E o temor é o princípio da sabedoria. Então, se eu não tenho temor, como que eu vou ser livre?
Irmãos, é um texto que eu cito bastante, que é Tiago 4,7, que o nosso Deus diz assim: sujeitai-vos ao Senhor. Um homem que não guarda princípio, que não é temente a Deus, não tem o Senhor. Então assim, a Bíblia é muito clara em dizer: sujeitai-vos ao Senhor e resiste o diabo. Então, se eu me sujeito a Jesus Cristo, eu me sujeito ao nosso Deus, automaticamente ele vai desaparecendo. Nós vamos tendo paz. Vamos voltar aqui com o texto, para que o nosso Deus possa nos abençoar. Eu quero voltar aqui para Provérbios 3, e o versículo seguinte vai dizer assim: porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Quem vai trazer isso? É a lei de Deus, os mandamentos de Deus vão te trazer dias prolongados aqui na terra, e ainda vão trazer o quê? Paz. Paz. Quem que nos tira a paz? Quem que rouba a nossa paz? Claro que nós muitas vezes temos legalidade e perdemos a paz. Mas, geralmente, quem nos tira a paz aqui é quem? É o inimigo. Então, se nós temos paz, é porque o inimigo está indo embora da nossa vida. E eu creio assim, irmãos, que ele está indo embora. Por quê? Porque nós estamos procurando guardar os princípios da palavra de Deus. Irmãos, eu dizer que eu tenho fé é uma coisa, mas eu praticar fé é outra. Não é verdade? Eu ter fé é uma coisa, mas eu ir para a prática é outra. Não dizer que eu tenho. Eu quero ver nós ir para a prática. Irmãos, quando chega a luta e quando chega a batalha, eu guardo o princípio? Eu lembro dos mandamentos de Deus? Geralmente não. Geralmente nós não guardamos. E aí nós temos grande prejuízo. Ninguém pode ir para a batalha, para o confronto das trevas, que é na vida, oração e jejum, sem observar os mandamentos da lei de Deus. A lei nos protege. Glória a Deus. Ou ela nos protege ou ela nos condena. Não é verdade? Aqui na terra, quando nós fizemos coisa errada, a justiça nos pune. E não tem jeito. E depende da punição, vai para lá no presídio. E eu pergunto, e quando nós queremos as leis de Deus, onde que nós vamos parar? Será que Deus não age sobre nós, ou ele deixa assim? Ou será que ele inocenta nós? Eu não acredito que Deus inocenta. O amor de Deus é muito grande para com a nossa vida, mas não a ponto de inocentar seres humanos. O desejo dele é o quê? Perdoar seres humanos. Ele está prontinho para nos perdoar. Então que Deus ajude nós a nós cada dia reconhecer. Amém. Deixa eu continuar mais um pouco aqui no capítulo 3. E depois ele vai dizer assim, irmãos: não te desampare a benignidade, a fidelidade, ata ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Deus deseja que todo crente tenha a palavra de Deus gravada. Chegou o problema, chegou a luta, você lembra de Jesus. Você lembra da lei de Deus? Jesus falou assim: não tema, eu estou quando chegou. Não temas. As lutas que vêm, os problemas que vêm, eu sou contigo. Mas geralmente nós não temos muito isso na nossa mente, e por isso que nós sofremos muito. Mas Deus deseja que nós lembremos dos mandamentos, da lei de Deus, do amor de Deus para com as nossas vidas. E ele vai continuar dizendo no texto, que é importante nós ver, e nós entender. Versículo seguinte vai dizer assim, irmãos: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Irmãos, na vida espiritual você vai achar graça no seu Deus, você vai encontrar paz, e sobre os homens também. Isso não é só sobre Deus, mas é sobre os homens. Você vai encontrar paz, você vai ter alegria. Você viu que tem pessoas, irmãos, que isso é real, que às vezes não encontra paz onde vai e o que faz. Mas o nosso Deus deseja dar paz para todos nós. Para todos nós, através da sua palavra. E essa é a palavra de vida para nós. Então vamos entender uma coisa, irmãos. Nunca vamos esquecer que a nossa fé precisa ir para um exercício dela. A nossa fé precisa ir para uma realidade. A nossa fé precisa nos reconhecer. Eu expressei aqui essa semana que tem coisas que nós temos que confessar para Deus. E muitas vezes nós aceitamos Jesus, mas não confessamos.
ou até mesmo porque não tendo aquela intimidade com Deus, nós não reconhecemos aquilo como pecado. Você sabe que o pecado mesmo nós só vamos reconhecer quando nós temos mais santidade com Deus, quando nós temos mais envolvimento. Vamos dizer, um homem ou mulher está lá orando, Deus, eu preciso sentir a tua presença, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da sua revelação, eu preciso que o Senhor toque na minha vida, porque eu preciso ser dirigido por ti. O nosso Deus falou que todos que são guiados pelo Espírito Santo têm paz, têm vida, são os filhos de Deus. Então Deus ajude nós a nós poder andar por essa palavra, e assim que o nosso Deus ele possa muito nos abençoar. Eu quero ler só para nós entender um pouquinho aqui em Provérbios capítulo 1, que me chama a atenção aqui no texto, que ele diz assim, olha o que o nosso Deus diz. Então aqui, o provérbio aqui é todo um conhecimento, uma advertência que nos dá para nós. Provérbios 1 e 28 diz assim, ó: então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão. Se vamos observar que esse versículo está nos advertindo que vai ter pessoas que vão clamar a Deus e vão buscar, pedir a presença de Deus, e Deus não vai responder. Isso é importante, isso, né? Nós temos que estar atentos à nossa vida, se Deus está respondendo a nós, não. E por que Ele não está respondendo? O que está acontecendo? Ele disse, mesmo que alguém vá buscar de madrugada, e mesmo que alguém clame por Ele não vai responder. Vocês sabem por quê, irmãos? Sabe por que Deus não responde? Vamos ler mais um versículo ali. O desejo de Deus é responder, mas o versículo seguinte vai dizer assim: porquanto aborreceram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor, porquanto eles não aceitaram o conhecimento e não tiveram temor de Deus. Irmãos, alguém pode orar sem temor, alguém pode orar a Deus sem nenhuma reverência, sem nenhum conhecimento, e eles vão clamar e Deus não vai responder. Então o que o nosso Deus deseja? É que nós tenhamos conhecimento, que dentro do conhecimento você sabe o que é pecado, você sabe a tua conduta, como é que tem que ser, você sabe o que é ser separado para Deus, porque se nós não somos separados para Deus, nós vamos clamar a Deus e não vai acontecer nada. Na verdade, irmãos, que o nosso Deus deseja que responder a nossa oração, mas a palavra de Deus diz, irmãos, em Amós 3, os irmãos já sabem decorrer, já sabem, poderão andar dois juntos, se não tiverem acordo. O nosso Deus deixa mandamento e deixa as leis de Deus para nos guiar, e isso é a vontade de Deus. Mas se nós não tivermos acordo com Ele, nós vamos orar, nós vamos clamar, e Ele não vai responder. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso e poderoso, e o desejo dele é nos abençoar. Mas eu quero ler mais um pouquinho aqui no 30 aí, que vai dizer assim, irmãos: não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Irmãos, aceitar o conselho de Deus, aceitar o conselho dele é aceitar a repreensão dele. O conselho dele vai contrariar a nossa vida muitas vezes. Glória a Deus. Com certeza, irmãos, vai contrariar a nossa vida. Ele vai dizer, isso pode, isso não pode. Você pode ir em tal lugar você não pode. Você pode falar tal coisa você não pode. Isso é o conselho e a repreensão dele. Já pensou, filhos que não têm, que o pai não repreende, podem ser abençoados? Não tem como ser abençoado. Então as leis de Deus é importante no coração de cada um de nós, se nós entender a palavra de Deus. Então o nosso Deus, Ele quer nos ensinar. Quando Jesus Cristo, irmãos, Ele fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando desse livro sagrado. Ele está falando dos mandamentos dele. Alguém pode conhecer Jesus de uma outra forma? Não existe como. Irmãos, nós precisamos ter uma consciência do que é um evangelho. Nós temos que ter uma consciência do que Jesus está dizendo para nós. Glória a Deus. Irmãos, em 8,36, Jesus diz assim: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas os irmãos observam que, mesmo no nosso meio evangélico, muita pouca gente é liberta.
verdade isso não? Muito pouca gente é liberta, mas se o filho libertar. Eu já falei com pessoas que quer dizer, não, mas eu aceitei Jesus, sou liberto. Mas o que vai dizer que nós somos libertos é a nossa conduta por esse livro sagrado. É a nossa vida. Não é apenas nossos lábios, é a nossa vida, é a nossa forma de vida. Irmãos, se nós não temos observando as leis de Deus, e se não temos guardando os princípios, os mandamentos, nós temos quebrando a lei do amor. Irmãos, às vezes não temos paciência, não temos domínio próprio, não conseguimos entender o nosso pecado. Será que nós somos libertos? Será que Ele nos libertou? Será que a obra foi completa? Irmãos, nosso Deus, Ele deseja que cada um de nós reconhecemos a esse Jesus. Então que Deus assim nos abençoe, para que nós podemos entender a palavra de Deus. Deixa eu ler mais um versículo aqui. Ele diz assim, versículo 31, irmão, olha que o nosso Deus aqui. Assim que comerão do fruto das suas escolhas, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Esse Deus, irmãos, eu tenho toda a certeza que Deus está dizendo aqui, e é um desejo dele se revelar para nós, que Deus abençoe. Ele está dizendo assim: cada um de nós vamos comer dos frutos das nossas escolhas, dos nossos conselhos. Irmão Ciro, que tem muita gente que tem um conselho próprio, não é um conselho dependente de Deus. Nós temos que ter um conselho dependente de Deus. Deixa eu ler um texto aqui. Alguém já? Vamos finalizar esse vídeo. Deixa eu ler aqui um versículo que ele vai dizer aqui. Provérbio 3:5. Olha que o nosso Deus vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Você sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? É para confiar e não se estribar no teu próprio entendimento. É você andar no teu conselho e não aceitar o conselho de Deus. Você não guardou os princípios, você vai se perder, não vai chegar na bênção, não vai mudar o quadro, não vamos chegar na libertação, porque nós podemos se perder no nosso próprio entendimento. Eu sempre falei e continuo falando, irmãos, o que tem que falar na vida espiritual é esse livro sagrado aqui. Tudo que nós falar, tudo que nós comentar sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Deus, precisa estar baseado nas Escrituras. O que não tiver nas Escrituras não é real. É o que eu penso, é o que eu acho. Então Deus nos dá sabedoria, e nós vimos que se nós entender realmente, nós vamos ser sarados. Deixa eu ler mais um versículo aqui. Depois ele vai dizer assim, irmãos: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, reconhecer, uma pessoa só pode reconhecer quando ela tem a revelação. Se ela não tem revelação, não pode reconhecer. Irmãos, a palavra de Deus diz que a palavra ela é mistério, ele é algo oculto. Então quer dizer que nós, sem revelação de Deus, somos cegos. Então se nós somos cegos, não conseguimos enxergar se Deus não se revelar. Então para mim reconhecer, eu tenho que ter revelação. Isso vai acontecer de dia após dia da minha oração, da minha busca, do meu caminhar com Deus, da minha desejo por Deus. Senão eu não posso reconhecer. Mas se eu reconhecer, eu sou um homem feliz, abençoado, tendo paz no meu coração, tendo vida, e com certeza é o desejo dele. Deixa eu ler mais um versículo aqui. Ele vai dizer assim, irmãos: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e aparte-se do mal. Isso é um pedido que esse pai faz para esse filho. Isso é um pedido que Deus faz para a igreja. Nós precisamos apartar-se do mal e não ser próprio assim mesmo, somos dependentes de Cristo. E assim Deus pode nos abençoar muito. Depois ele vai dizer assim, irmãos: isto será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos, força para os teus ossos, a saúde para o teu físico
E assim Deus pode abençoar muito nós quando nós temos entendendo. Então, queremos saúde, queremos ser forte, precisamos fazer o quê? Guardar os princípios. Que Deus abençoe todos nós, irmãos, para nós entender essa palavra e nós ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos.